Olá, investidores, sejam bem-vindos ao canal Vila Invest. Nesse vídeo estarei comentando uma recomendação do Banco BTG Pactual para 17 FIIs, ou seja, Fundo de Investimentos Imobiliário, para a carteira de junho. Você vai acompanhar tudo comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que estarei postando aqui. Pois bem, aqui na reportagem pelo site da Money Times, crédito para Igor Greco, temos essa recomendação desses 17 fundos que, segundo a recomendação da BTG Pactual, são os mais indicados para se ter na carteira de junho. Nós vamos ver quais são. A reportagem informa que essa carteira teve uma retirada do fundo CPTS11, eles reduziram também a exposição percentual ao VGIR11, elevaram posições no fundo GZIT11 e no BTLG11, ampliando a participação nos fundos de tijolo. Ainda em relatório, a casa explicou que eles removeram a Capitania Securities 2, que fazia parte da composição desde janeiro de 2022, após uma performance positiva acumulada de 16,20% no período. Com relação ao fundo GZIT11, o banco justificou um aumento de exposição com base no bom desempenho de shoppings ao longo do primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 3,7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma taxa de ocupação média cerca de 97% desses imóveis aí alugados pelos quais o fundo faz a gestão. Segundo ainda o BTG, o fundo gerou um resultado livre de distribuição de 36 milhões de reais, superando os 25 milhões necessários para manter os dividendos em 78 centavos por cota. Eles explicam ainda a posição no BTLG11. Esse aumento de posição foi motivado por um bom momento do setor logístico e pelo potencial de ganhos adicionais com a aquisição do fundo SARE11. O banco destacou que eles observaram o BTLG11 como bastante atrativo, com cotas sendo negociadas a um preço sobre valor patrimonial de 0,96 e com dividend yield atualizado de 9,3%. Ainda a BTG acredita que esse preço não reflete a qualidade do portfólio do fundo, que é localizado majoritariamente num raio de 60 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, uma região estratégica aí para esse fundo BTLG11, que é um fundo aí de logística, de galpão logístico. Ainda explicou que houve uma redução parcial na exposição do Valora RE3, que teve uma valorização de 3% em maio. Com essas mudanças, a carteira recomendada do Banco BTG passou a ter liquidez média diária de 4,6 milhões de reais e um dividend yield médio ponderado de 12,1%. Um destaque que os fundos imobiliários recomendados pelo BTG teve uma alta de 1,61% acima do índice de fundos de investimento imobiliários, o IFIX, que avançou no mesmo período 1,44%. Pois bem, agora aqui nessa recomendação temos o nome dos fundos, ou código cadastro na bolsa, e o peso de cada fundo nessa carteira recomendada. Lembrando que essa porcentagem que nós estamos observando aqui, por exemplo, 13, 8,5%, 3,5%, não é o dividend yield da carteira, né? Só observando que essa aqui é a porcentagem do total de 100% dentro dessa carteira recomendada. Primeiro fundo recomendado, o BTG Pactual Crédito Imobiliário, código BTCI11, com uma porcentagem de peso aí 7%. A cotação desse fundo, aqui pelo site do Investidor 10, nós podemos acompanhar, está em R$ 9,25, um dividend yield nos últimos 12 meses de 12%, está abaixo do seu valor patrimonial, em 0,92, possui uma liquidez média de R$ 1.490.000 e uma variação positiva de 3,46% nos últimos 12 meses. Aqui pelo nome, o FII, BTG Pactual Fundo de CRI, ou seja, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então possui um risco maior, tá bom? É interessante você, antes de investir num fundo imobiliário, entender quais são as dinâmicas, a fundo de papéis, fundo de tijolo, o que cada um representa. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, quero estar fazendo um vídeo específico se esse for a sua dúvida e trazendo aqui para o canal. As informações sobre esse fundo, BTCI 11, está sob a gestão aí do BTG. O tipo de fundo é um fundo de papel, tipo de gestão ativa, não tem vacância. Se fosse um fundo tijolo, teria a porcentagem de vacância aqui. O valor total
patrimonial é R$ 1 bilhão. O valor patrimonial da cota R$ 10,09, lembrando que ele está abaixo do valor. Uma taxa de administração de 0,95. 99.521 cotas emitidas e 191.597 cotistas. Outro ponto interessante é o último rendimento, 10 centavos, aí próximo de 1% ao mês. O próximo fundo imobiliário é o Kinea Rendimentos Imobiliários, de código KNCR11, com um peso de 13%. E o maior peso da carteira, pelo site do Investidor 10, este fundo imobiliário está numa cotação de R$ 103,45, está com dividend yield de 11,94% nos últimos 12 meses, está um pouco acima do seu valor patrimonial em 1,02. A liquidez diária deste fundo é de R$ 11.350.000. Variação positiva, subiu bem nos últimos 12 meses, 11,65%. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, mesmo desse fundo imobiliário. Você deve sempre pesquisar, acompanhar e saber onde você está investindo os seus recursos. E você pode ver que a gente fazendo essa alteração para cotação padrão, o gráfico aqui ele já altera, porque na cotação padrão aqui pelo site não tem a questão do reinvestimento dos proventos. Então, se colocar na ajustada, você vê se for reinvestindo os dividendos que você recebe ali do fundo e for comprando mais cota, a tendência é sempre aumentar. Mas se você não utilizar esse recurso para comprar novos ativos, salvo ali em 2024, quando ele caiu ali de R$ 103, foi para R$ 96,40. Agora buscou mais ou menos uma tendência de valor em torno de R$ 100, R$ 104. Kinea Rendimentos Imobiliários é um fundo de investimento imobiliário do tipo papel também, tá bom? Então, a gestão ativa tem prazo de duração, a taxa de administração está em 1% ao ano, 401 mil cotistas, 76.509.000 cotas emitidas, valor patrimonial por cota 101,74, está pouco ali acima do valor patrimonial, valor total de patrimônio desse fundo imobiliário 7,78 bilhões de reais. Fundo aí bem expressivo ali nos seus valores. E o último rendimento por cota, R$ 1,20. Aqui um detalhe maior sobre esse fundo KNCR11, podemos ver aqui que os fundos de papéis são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si. Então não compram ou não alugam imóveis, mas sim em papéis, ou seja, títulos de dívida relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito LCI, letras hipotecárias, que é o LH, certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, até mesmo cotas de outros fundos imobiliários, para que você possa entender melhor a questão do fundo de papel, tá bom? Então, só para que vocês entendam a questão da vacância aqui. Vacância é o nível de imóveis que não estão alugados. Então, por ser um fundo de papel que investe em títulos de dívida, como a gente viu, LCI, enfim, CRI, então ele não tem a questão da vacância porque não aluga um imóvel físico, tá bom? O próximo fundo, com um peso de 8,5%, é o Kinea Índice de Preços, código KNIP11. Pois bem, o KNIP11 está com a cotação de R$ 90, um dividend yield de 12,28% nos últimos 12 meses, está com um preço sobre valor patrimonial um pouco abaixo do seu valor de patrimônio, 0,98, uma liquidez diária de R$ 5.560.000, variação positiva de 5% nos últimos 12 meses. Nem a índices de preços, como o nome já sugere, já é um fundo de papel também, gestão ativa. A taxa de administração está em 1% ao ano, 72.810 cotistas e 80 milhões de cotas emitidas. O valor patrimonial por cota, R$ 92,34, um total de patrimônio de 7,39 bilhões de reais aí. O último dividendo, rendimento recebido, está em R$ 1,04. Próximo fundo, com um peso de 3,5% nessa carteira aqui, é Clave Índice de Preços, com código CLIN11. Clave Índice de Preços está numa cotação de R$ 91,90, um dividend yield de 13,10% nos últimos 12 meses, está abaixo do seu valor patrimonial, uma liquidez média relativamente baixa, R$ 1.370.000, uma variação positiva de 7,42% nos últimos 12 meses. Clave Índice de Preços é um fundo de papel, como o nome já nos orientava a isso. 4 milhões de cotas emitidas, 11.536 cotistas, R$ 97,71 é o valor patrimonial por cota. E o último rendimento pago foi de R$ 1,15. O valor total do patrimônio está em R$ 424 milhões. O próximo fundo que a gente vai estar analisando é o RBR Rendimento High Grade. Tem o código RBR11,
com um peso de 9% nessa carteira recomendada. Pois bem, o fundo RBR está numa cotação de R$ 87,26, dividend yield dos últimos 12 meses de 12,04%, 0,95 seu valor, preço sobre valor patrimonial, liquidez diária de R$ 2.450.000, uma valorização positiva de 10% nos últimos 12 meses. Este fundo RBR é um título de papel, também gestão ativa, 15 milhões de cotas emitidas, 1 bilhão 390 milhões de reais no seu valor patrimonial, valor por cota R$ 92,20, valor patrimonial, 123 mil cotistas e o último rendimento pago de R$ 1. Próximo fundo, RBR Crédito Imobiliário Estruturado, com código RBRY11, com peso de 8% nessa carteira. Pois bem, o RBRY11 está numa cotação de R$ 93,02, dividend yield de 12,70% nos últimos 12 meses, abaixo do seu valor patrimonial, liquidez diária de R$ 2.450.000 e com a valorização positiva de 8,43% nos últimos 12 meses. Este fundo RBR ele é um fundo de papel, gestão ativa, 12 milhões de cotas emitidas, 60 mil cotistas, taxa de administração 0,20 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Último rendimento pago R$ 1,10. O valor patrimonial total desse fundo 1 bilhão 230 milhões. Próximo fundo é o Valora RE3, com código VGIR11, com 2% de peso nessa carteira. Esse fundo VGIR11 está numa cotação de R$ 9,69, 13,34% de dividend yield e está no seu valor patrimonial justo. Uma liquidez diária de R$ 5.820.000, uma variação positiva de 13,65%. Também é um fundo de papel, 0,20 de taxa de administração, gestão ativa, 146 milhões de cotas emitidas, 251 mil cotistas, valor patrimonial da cota 9,75, está no seu preço justo ali, e o último rendimento 12 centavos, 0,12 centavos. O valor total de patrimônio, 1,42 bilhão de reais. Próximo fundo é o Vinci Logística, com código VILG11, com um peso de 6% nessa carteira. E aqui pelo site do Investidor 10, está numa cotação de R$ 85,26, um dividend yield de 9%, 9,08%, abaixo do seu valor patrimonial em 0,76%. Quando a gente vê isso aqui, claro que à primeira vista já parece uma oportunidade. Novamente comento que não é recomendação de compra. Você deve identificar o porquê está nessas condições aqui, quais são os ativos que esse fundo faz a gestão, ou os imóveis que ele possui alugado, como é um fundo de logística, né? A liquidez diária está R$ 1.610.000, quase 6% de variação positiva deste fundo nos últimos 12 meses. Pois bem, aqui, como nós já comentamos ali no início, esse fundo Vinci Logística é um fundo de investimento imobiliário, agora do tipo de tijolo, ou seja, possui estrutura física, um imóvel alugado, do segmento logístico, indústria ou galpões. A taxa de administração desse fundo é de 0,95% ao ano. A vacância está em 3%, ou seja, 97% desses imóveis estão alugados. Total de cotas emitidas 14.997.000, 146 mil cotistas. Valor patrimonial por cota R$ 112,53. Valor patrimonial R$ 1.690 milhões. O último rendimento pago por este fundo 0,69 centavos. E aqui uma observação sobre este fundo de logística, um fundo imobiliário do tipo tijolo, como nós já comentamos. Ele possui imóveis que estão localizados principalmente no Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A taxa de 0,95, a taxa de administração desse fundo. O próximo fundo que nós vamos analisar é o fundo Bresco Logística, código BRCO11, com um peso de 4,5% nessa carteira. Está na cotação de R$ 108,88, um dividend yield de 9,60% nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial de 0,92, uma liquidez diária de R$ 2.840.000, está com a valorização positiva de 3,07% nos últimos 12 meses. É um fundo de tijolo,
com um segmento que atua no segmento logístico, indústria e galpões, uma taxa de administração de 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido, está com uma taxa de vacância de 4,5%, ou seja, 95% deste fundo está ocupado, 15 milhões de cotas emitidas, 119 mil cotistas, valor patrimonial por cota R$ 118,28 e um valor patrimonial de 1,88 bilhão de reais. O último rendimento pago por esse fundo foi de 87 centavos e esses imóveis deste fundo estão localizados principalmente ali no nordeste do país. Estão localizados principalmente em Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Interessante depois, se você quiser vir pesquisar um por um desses fundos que estou aqui apresentando, vou usar só isso como referência. Aqui pelo site mesmo tem a referência ali da quantidade de imóveis e onde estão, a área total que está alocado ou que seja está alugado. O próximo fundo que nós vamos observar é o BTLG11, um fundo bastante conhecido, o segundo maior peso nessa carteira. É um fundo de logística, como nós temos aqui, o próprio nome já nos orienta, que é um fundo de tijolo. A gestão desse fundo é feita ali pela BTG Pactual. Está numa cotação de R$ 100,94, um dividend yield de 9,25% nos últimos 12 meses. Está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, em 0,98, liquidez diária 5 milhões, a variação positiva de 10,78%. Subiu bastante nos últimos 12 meses. Como já comentado, é um fundo de tijolo, uma gestão ativa, a vacância de 1% apenas do total imóveis ou galpões que são administrados por esse fundo. Segmento também logístico, indústria e galpões, 0,9% é a taxa de administração ao ano, 43 milhões de cotas emitidas e 385 mil cotistas. Valor patrimonial em 4 bilhões deste fundo, o último rendimento pago de 0,78 centavos. Esse fundo BTLG11, os seus imóveis ou galpões estão localizados principalmente no Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O próximo fundo é o BRCR11, com um peso de 3,5%, também da BTG Pactual. É o fundo BTG Pactual Corporate Office, aqui pelo Investidor 10, está na cotação de R$ 43,54, 13,39% de dividend yield. Está no preço sob valor patrimonial de meio, liquidez diária de R$ 1.350.000, uma queda nos últimos 12 meses de 10% no valor da cotação. Esse é um fundo de tijolo, uma observação aqui que nós podemos destacar, além da sua queda nos últimos 12 meses, é a questão da vacância. 12% de vacância. Então, 88% dos seus imóveis estão aí alugados. Não sei se é isso, por isso que houve essa queda ali. Então, por isso que eu sempre falo, você tem que investigar cada fundo antes de investir, tá bom? 2 bilhões de reais, patrimônio total, R$ 86,64 é o valor patrimonial por cota. Então, observando isso aqui, como ele está num preço sobre valor patrimonial de meio, está pela metade do preço ali, deveria ser R$ 86,64. Mas claro, sempre tem um porquê e um porém por isso. Nesse vídeo não vou estar aprofundando o porquê deste fundo, tá bom? Está com um pagamento de rendimento, está pagando um rendimento de 0,45 centavos. Esse fundo BRCR11 cobra 0,25% como taxa de administração. Os imóveis estão localizados principalmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Próximo fundo, VBI Prime, PVBI11, com peso de 5% nessa carteira. Está na cotação de R$ 77,76, 8,62% de dividend yield nos últimos 12 meses. Preço sobre valor patrimonial de 0,74, a liquidez diária de 3 milhões, quase 4 milhões ali. Também está com uma queda de 11%, 11,74%, a variação negativa aí no valor desta cota. E este fundo de investimento, o VBI Prime, ele é um fundo de tijolo, gestão ativa também, uma vacância de 13%. Então, talvez por isso houve essa queda ali no valor da cota deste fundo. 1% de taxa de administração, 27 milhões de cotas emitidas, 160 mil cotistas, valor patrimonial por cota é R$ 105,03, 2 bilhões e 850 milhões de reais é o valor patrimonial e o último rendimento pago foi 50 centavos. O fundo
PVBI 11, ele está localizado em São Paulo, tendo um total de 7 imóveis. O próximo fundo é o Red Brasil Shopping, com o código HGBS11, com um peso de 3,5% nessa carteira de fundo imobiliário recomendada. E este fundo está na cotação de R$ 19,41, dividend yield de 9,93% nos últimos 12 meses, um pouco abaixo do seu valor patrimonial, 0,91, e R$ 2.490.000 de liquidez diária. A variação, uma queda de 1,5%, 1,57% nos últimos 12 meses. Como o próprio nome já nos orienta, já nos recomenda, é um fundo de investimento imobiliário do tipo tijolo, que investe no segmento de shoppings e varejo. Uma gestão ativa, vacância de 6,70% das seus imóveis, suas salas ou imóveis que tem à disposição para alugar, a taxa de administração de 0,60 ao ano, 129 milhões de cotas emitidas e 126 mil cotistas. O preço sobre o valor patrimonial da cota é R$ 21,52, 2,78 bilhões o valor patrimonial total, e o último rendimento pago foi 16 centavos. Esse fundo HGBS11 estão localizados principalmente em Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O próximo fundo dessa lista é o Gazit Malls, com código GZIT11, com 2,5% peso nessa carteira. A cotação está em R$ 47,80, dividend yield de 8,16% nos últimos 12 meses, está com um preço sobre valor patrimonial de 0,52, uma liquidez diária baixa, menor então dessa relação, R$ 468.000 só, está numa queda de quase 22% nos últimos 12 meses. E esse fundo, o Gazit Malls, fundo de investimento imobiliário, é um fundo misto, provavelmente aí papéis e tijolo, tá bom? A vacância está em 3,30%, 21 milhões de cotas emitidas, quase 2 bilhões aí de patrimônio total. O valor patrimonial da cota está em R$ 91,14. O último rendimento pago foi de 78 centavos. E os imóveis deste fundo estão localizados em São Paulo, tendo um total de 5 imóveis. Um desconto, mas novamente eu sempre falo, vá a fundo antes de investir e pesquise para ver o porquê dessa queda e também o porquê está com esse desconto aí tão grande sobre o valor patrimonial. O próximo fundo é o TRX Real Estate, com o código TRXF11, com um peso de 7% nessa carteira. Está na cotação de R$ 101,48, dividend yield de 12,68%, está no seu valor patrimonial, tá? 7 milhões de liquidez diária, variação positiva de 5,55% nos últimos 12 meses. E este fundo imobiliário, o TRX Real Estate, ele é um fundo de tijolo, segmento híbrido, 1% é a taxa de administração desse fundo. A vacância quase que não existe, ele está em 0,22, 20 milhões de cotas emitidas, 185 mil cotistas, valor patrimonial por cota 101,72, que está total de 1, então está no valor patrimonial. O último rendimento pago foi de 93 centavos e 2 bilhões de patrimônio sob gestão aí nesse fundo. Os imóveis deste fundo estão localizados principalmente no estado da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Penúltimo fundo aqui recomendado é o CSHG Renda Urbana, com código HGRU11, peso de 3,5%. Então este fundo HGRU11 está na cotação de R$ 121,62, 9,90% de dividend yield nos últimos 12 meses, está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, em 0,97, 3 milhões, quase 4 milhões de liquidez diária, variação positiva de 3,20% nos últimos 12 meses. É um fundo de tipo misto, tijolo e papéis, geral, segmento híbrido, a taxa de administração 0,90 ao ano, vacância quase não existe ali, menos de 1%, 0,80, 23 milhões de cotas emitidas, 219 mil cotistas, valor patrimonial por cota seria 125, ou melhor, é 125
R$ 2,92 bilhões de reais, e o último rendimento pago foi de 90 centavos. Seus imóveis estão localizados principalmente no estado do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Então, bem diversificado aí na questão de estados, possuem uma mescla entre fundos de tijolo, imóveis e fundo de papel. E para finalizar esta carteira de fundos imobiliários recomendados pelo BTG Pactual, nós temos o fundo BTG Pactual Real Estate com código BTHF11 com um peso de 3%. Está na cotação de R$ 8,69, 6,5% de dividend yield, abaixo do seu valor patrimonial em 0,88, R$ 6.640.000 é a sua liquidez diária, 10% de valorização, 10,38 nos últimos 12 meses. É um fundo de papel, gestão ativa, cotas emitidas 205.846.340 mil é o número de cotistas, valor patrimonial por cota R$ 9,89, fundo aí de 2 bilhões de reais, e o último rendimento pago de 0,09 centavos. Pois bem, pessoal, essa foi a carteira que o BTG recomendou para esse mês de junho, são os fundos imobiliários. Me diga aqui, deixa aqui no comentário se você possui algum desses fundos, se você investe em fundo imobiliário. E se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que vou estar postando aqui. Quero agradecer o pessoal que tem chegado nesse canal, está crescendo a cada dia. Muito obrigado e até a próxima.